Olá, eu sou a Juliana Pimentel, advogada. Estou aqui para apresentar mais um episódio que é patrocinado pelas Irmãs do Previdenciário. Já quero te convidar a curtir, comentar, compartilhar esse episódio que será muito interessante. Informações riquíssimas sobre a NR01, que logo logo você vai saber o que é. E eu tenho como convidada uma psicóloga, Fabrícia Gilbert. Fabrícia também está representando a empresa Procede, que tem um Instagram, já vou indicar logo o Instagram da Procede, Saúde, Segurança, Meio Ambiente. Essa empresa, ela atua no mercado de trabalho, com segurança, medicina do trabalho, saúde ambiental. Fez um trabalho belíssimo lá no nosso escritório, na nossa empresa. Até, Fabrícia, ó, eu coloquei aqui o material bem separadinho, direitinho, para a gente fazer o estudo dele, fazer os alinhamentos. Então, quero acolher aqui com muito carinho e gratidão, Fabrícia. Seja muito bem-vinda, Fabrícia. Ai, obrigada, Juliana. Eu que agradeço o convite, tá? Para nós é uma honra estar aqui com você. Conhecemos o seu trabalho, admiramos o seu trabalho e estamos muito felizes de estar aqui hoje compartilhando esse podcast com você e estamos muito felizes e acredito que o bate-papo vai ser muito bom. Vai ser ótimo, com certeza. Nós vamos falar de um assunto sério, mas de uma forma leve. Sim. E, Fabrícia, aqui no nosso canal, nós temos um público voltado para os advogados também, certamente, né, que conhecem os nossos episódios, mas também para a sociedade em geral, para os trabalhadores, né, para os segurados do INSS. E aí eu queria que você explicasse, primeiramente, para quem não é da área, o que é a NR01, que a gente vai falar sobre ela hoje. Sim. Bom, a NR01 é uma norma regulamentadora, por isso NR. Norma regulamentadora instituída pelo Ministério do Trabalho, que visa medir os fatores estressores do ambiente de trabalho. Por isso que o Ministério do Trabalho determinou que fosse feita uma avaliação de fatores de risco psicossocial. E há uma diferença, por exemplo, entre uma avaliação psicossocial e a avaliação de fatores de risco psicossociais. A avaliação psicossocial é aquela avaliação que é feita no admissional. Quando o candidato chega na empresa, ele vai fazer, então, uma avaliação ali, uma anamnese, responde, né, aquela anamnese. Essa é uma avaliação psicossocial, que é uma avaliação do indivíduo. E ali vê se ele está apto fisicamente, né, a ocupar aquela função. A avaliação de fatores de risco psicossociais, ela não avalia o indivíduo, e sim o ambiente onde o indivíduo está inserido. E exatamente o Ministério do Trabalho determinou isso porque hoje o Brasil ele ocupa o primeiro lugar no mundo, então nós estamos numa escala mundial em ansiedade, estamos em segundo lugar no ranking mundial em burnout, só perdemos para o Japão, e segundo a pesquisa recente da Forbes Brasil, a cada 4 colaboradores, 3 estão insatisfeitos ou entristecidos no seu ambiente de trabalho. Então, nós já ocupamos também o segundo lugar em adoecimento acometido dentro do ambiente de trabalho. Então, o Ministério do Trabalho decidiu, bom, vamos fazer uma pesquisa, vamos cruzar os dados para saber se de fato essas informações são verdadeiras, a veracidade delas, né? Cruzou os dados com o E-Social e com o INSS. Chegando no INSS, estamos lá em 4º lugar em afastamento, acostamento, solicitação de pedido de aposentadoria antecipada. Quando chegou no E-Social, estamos com um turnover muito grande, uma rotatividade gigantesca nas empresas, muito absenteísmo, muito atestado. Criou-se, inclusive, um CDF para nomear essas doenças como ansiedade, depressão, burnout. Muito presenteísmo, né? Muitas vezes, às vezes, a pessoa ela já vem também adoecida de casa, mas muitas vezes as pessoas ficam com aquela pergunta, mas então quer dizer que a empresa ela é responsável pela saúde mental do colaborador? O que ela vai fazer agora? Ela tem essa responsabilidade? Não, a empresa ela não é responsável pela saúde do colaborador, né? O colaborador é responsável pela sua saúde mental, eu sou pela minha, você é pela sua. Isso é uma responsabilidade coletiva. Aonde entram as empresas aí? O Ministério do Trabalho chamou as organizações para esse diálogo. Olha, você não é responsável pela saúde mental do seu colaborador. A sua responsabilidade é proporcionar para ele um ambiente seguro onde ele tenha saúde mental para trabalhar e bem-estar para trabalhar.
Mas às vezes é um pouco complicado, até porque como dimensionar se esse colaborador está doente ou não. Uns já vêm até adoecidos de casa, estão com problemas de relacionamento, problemas pessoais, problemas financeiros, problemas de saúde, e ele acaba não sinalizando, não sinalizou nada lá na avaliação psicossocial também que ele fez, que geralmente ele vai respondendo não para tudo porque ele precisa da vaga, não é? Você bebe? Não. Você fuma? Não. Você tem problema de coluna? Não. Tudo ele diz não. E quando chega no periódico ele já está mais debilitado, e quando chega no demissional é como se eu adoeci aqui na empresa, olha como é que eu estou. Não é? Então, a empresa também ela se resguarda. Peraí, está doente, mas não adoeceu aqui. Há aqui uma avaliação que foi feita e ele já chegou aqui adoecido. E como nós estamos com uma rotatividade muito grande e as pessoas não estão se cuidando, o que acontece? Ele não sinaliza, com medo de retaliação, com medo de ser mandado embora, com medo de ser encostado pelo INSS, ele fica quieto e ele não sinaliza. Ele vai adoecendo ali, até que depois ele sai do emprego porque está adoecido, muitas vezes alegando que adoeceu no ambiente de trabalho, mas ele fica o tempo ali do seguro-desemprego em casa, daqui a pouco ele já começa a se movimentar e vai para outra empresa adoecido. E eu pego e contrato um outro adoecido aqui para ocupar o lugar dele. E nós estamos numa rotatividade de pessoas adoecidas. Então, a NR1 ela veio não para colocar o colaborador contra a empresa contra o colaborador, é a empresa aqui, o colaborador aqui. Não, todos nós que fazemos parte da organização. Por que ela se chama organização? Porque ela é feita de organismo vivo, pessoas, nós. Então, não é que essa ponta está adoecida, essa não, são todos. Você vê líderes, por exemplo, líderes de equipe que estão ali segurando a onda sozinhos. Tem coisas que ele não pode nem compartilhar com a equipe para não desestabilizar a equipe. E ele segura essa onda ali sozinho, tendo que resolver coisas sozinho, perdendo noites de sono, tendo que resolver algum problema. Às vezes você tem líderes de equipe que não tira férias. Quando tira são 5 dias. Assim mesmo com o telefone atrás, não é? Eu sou essa. Pois você é essa, né? Tem que confessar, né? Eu sou essa. Não tá fácil, né, Fabrícia? A situação é delicada e, como você disse, cada um é responsável pela sua saúde mental, sua saúde física, sua alimentação também, sua vida espiritual. Exato. Eu creio muito nisso, né? Eu como, né, gestora de uma empresa, também, né, sendo líder, tenho minha equipe que eu zelo muito, que eu cuido muito, eu me preocupo muito com a saúde deles também. Eu sempre falo, não existe uma separação entre vida pessoal e vida profissional, porque nós somos ser humano. Exatamente. Né? Mas o que a gente tem que buscar, veja se eu estou correta, hein? Senão você puxa a minha orelha. O equilíbrio entre as áreas. Então, nós temos a nossa vida espiritual, que ela é, na minha opinião, ela é extremamente importante, né? Nós precisamos estar com a nossa oração em dia, exercendo a gratidão. Sim, isso é muito importante. E a saúde física, o exercício físico, que seja uma caminhada de 20 minutos por dia, né? A saúde mental também, bons pensamentos, se possível fazer uma terapia. Fazer um atendimento com um profissional especializado. Então, nós somos assim, é um conjunto de fatores, né? A vida familiar também está em equilíbrio, para que no nosso ambiente de trabalho a gente também possa estar equilibrado. Exatamente. Porque problema todo mundo tem. A empresa tem, o funcionário tem. Fala no escritório, gente, vida sem problema não existe aqui na Terra. Não existe. Não existe. Não existe mesmo. Não existe. Todos nós temos problemas. Eu tenho os meus problemas pessoais também. Agora, se eu for levar meus problemas pessoais, eu como líder, para dentro da minha empresa, eu vou desestruturar a minha equipe toda. Exatamente. Então, ali, né, tá tudo muito bem, eu estou ali apoiando a equipe, estou junto deles, eles também têm os problemas pessoais deles, que, né, alguns vêm dividir comigo, e nós estamos, quanto líder, ali para equilibrar a equipe. E, certamente, se eu não tivesse aí me valendo desse equilíbrio, dessa estrutura que eu preciso ter, né, poderia aí a situação estar desaguando, o barco,
né? Sim. Andando aí perdido, afundando. Então, eu não tenho outra opção enquanto líder. Exemplo, eu acordo às 5h30 da manhã e a primeira coisa que eu faço é minha oração de gratidão a Deus e vou para academia. Muito Vou para bem, academia. parabéns. Obrigada. É um remédio para mim. Sim. É o meu momento Sim. ali de cuidar da minha saúde. Ah, porque eu amo acordar às 5h30 da manhã e mudar a roupa rapidinho, correr para academia? Não, mas é necessário. Exato. Você está começando o dia por você. Começando o dia por mim. São poucas horas, né? Porque a partir das 8 da manhã eu já estou à disposição do escritório, dos clientes, enfim, dos colaboradores, mas é necessário. Então eu converso muito isso lá com eles, né? E aí, voltando para a questão da NR01, me diga uma coisa. A NR01, vocês na Prozed, vocês fazem um trabalho voltado para as empresas, igual vocês fizeram aqui para a gente. Eu fiz questão de apostilar, tá tudo bonitinho aqui. Nós estamos trabalhando, né, Fabrício? Temos muita coisa para fazer, assim, bacana, porque a gente sempre está pensando nisso. E aí, a NR01, ela tem um prazo de validação. A empresa que não se organizar, não fizer o trabalho que tem que ser feito, essa avaliação, né, que eu estou até indicando aqui o trabalho da Prozed, o que vai acontecer com essa empresa? Pois é, a NR01, na realidade, desde o ano passado que ela já está aí em validade, não é? Estava naquela correria do prazo, mas o Ministério do Trabalho deu mais um ano, porque estava aquele alarde todo, algo novo, as empresas não sabendo o que seria, achando que fosse mais uma coisa de retaliação, mais um peso que viria sobre a empresa, e aí tinha até algumas fake news em relação a isso, né? E o Ministério do Trabalho disse, olha, vou te dar mais um ano, então, para você se adequar a essas novas normas. Porque, na realidade, a NR01, ela veio até fortalecer a NR17, que antes estava ali, né, falando sobre avaliação psicossocial, dessa coisa onde você vai olhar ergonomicamente, quais os riscos que tem ali naquela empresa. É quando o técnico de segurança do trabalho vai na empresa, faz a visita, veja se ali tem algum risco, não é? Algo que possa ser um dano à sua saúde física, algo à sua segurança. Nós vimos que aqui esse piso pode ser um risco à sua saúde do trabalho. O que nós vamos fazer? Nós vamos te dar um EPI, nós vamos te dar uma botina antiderrapante para você transitar em segurança. Aí o técnico de segurança do trabalho vai lá, faz toda aquela documentação, faz toda aquela análise de riscos, né, ergonômicos, e é uma etapa. Mas já tinha sido sinalizado que fosse feita a avaliação psicossocial na NR17, quando criou o E-Social também, né? E foi passando um pouco de lado, algumas empresas faziam, outras não, mas mediante esse boom de adoecimento, é que o Ministério do Trabalho decidiu, então, bom, nós vamos fazer uma norma agora, validar essa norma, e a empresa que não se adequar a essa norma, ela é passível de multa. Então, ele deu mais um prazo, e agora a partir de maio, agora já começa de fato as auditorias, já começa de fato as empresas sendo passíveis de multa. Mas desde o ano passado, que as empresas já estão nos procurando. Quando a sua empresa foi uma delas, né, que se antecipou, isso é muito bom, do que deixar a coisa para a última hora, não é? Então, assim, as empresas já fizeram a avaliação, já receberam o diagnóstico, só que a partir de maio agora ela pode ser multada caso ela não faça não se adeque. Mas o Ministério do Trabalho, ele tem intenção em multar a empresa? Não, ele não tem intenção em multar a empresa. Porque se ele multar a empresa, significa que ela não se adequou a essa nova norma. E o intuito é que as empresas se adequem, que todo mundo se cuide, que todo mundo esteja, né, voltado para a sua saúde mental, porque se você está bem mentalmente, você produz em todas as suas áreas, você entrega as suas metas, você consegue ter o trabalho como lugar também de conquistas e não um lugar de fardo, né, que eu estou ali desesperado, cansado, mas ali onde eu cresci, eu cheguei ali como uma pessoa que estava trabalhando no setor tal, hoje já sou um coordenador, né, de você ter o trabalho como um lugar de crescimento, de conquista, não é? Então, mas você tem que estar bem mentalmente. E fazer essa separação, né, como você bem disse, muito bem, da gente tem que ter esse equilíbrio entre vida privada e vida no trabalho. Nós somos uno. Nós não conseguimos dissociar uma coisa da outra, mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter um equilíbrio entre essas duas vidas. Porque se eu não estou bem na minha vida particular, afeta que eu estou sem concentração, não estou conseguindo fazer entrega, o celular tocando o tempo todo, eu estou ligada ali no problema que eu estou resolvendo, você perde a concentração, você perde o seu foco. Se você não está bem no trabalho, está ali segurando e sob pressão,
acaba estourando em casa, tratando mal quem está ali te esperando, tua mulher, teus filhos, tua esposa. Né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Então, a partir de agora, de maio, já começam, de fato, essas auditorias do Ministério do Trabalho e a empresa ela pode, sim, ser multada caso ela não se adeque a essa nova norma. Você fez a avaliação de fator de risco? Não. Por quê? Se você teve um ano para se adequar a ela. Você fez a avaliação de fatores de risco psicossocial? Fizemos. Qual o risco que deu? Deu esses riscos. O que está sendo feito? Está aqui um plano de ação que nós estamos gerenciando o fator de risco que deu. O fator de risco está ali, não significa que ele não esteja ali. Nós corremos risco o tempo todo, até saindo de casa. Não é? Agora, esse risco vai ser pontuado, vai ser tratado. Não significa que ele não esteja. Ele está ali. Mas agora, o que está sendo feito para mitigar esse fator de risco? Estamos tratando esse fator de risco. Quem? Todos nós da empresa. Não é a empresa aqui fazendo uma coisa e o colaborador aqui de braço cruzado esperando, tá, agora eles vão fazer o quê com essa nova norma? Não, nós somos a empresa. O que nós podemos fazer para o nosso ambiente ser mais saudável, ser mais leve? Ah, eu quero um ambiente leve, você é leve? Eu quero que me trate com educação, você é educado? Eu quero crescer na empresa, qual movimento você está fazendo em direção àquilo que você quer? Você está se aprimorando, você está fazendo um curso? Ah, eu quero um aumento. Você está se preparando para ter esse aumento? Então, é que eu vejo a NR como esse movimento que nos chama a olhar para si e parar de se responsabilizar o outro, né? Eu não gosto da palavra culpa, eu gosto da palavra responsabilidade. Qual a responsabilidade eu tenho naquilo que me acontece? Eu estou contribuindo com o meu crescimento? O que eu posso fazer para o meu ambiente ser um ambiente mais saudável? Eu sou a pessoa tóxica, eu estou puxando para baixo, eu só fico reclamando, nada tá bom, eu não faço nada, eu não dou nenhuma ideia, eu só reclamo das ideias que estão. E, às vezes, também o colaborador também sempre quer colocar a culpa em alguém. E a gente tem que tirar essa palavra culpa e vamos cuidar da nossa saúde mental, vamos cuidar do nosso ambiente de trabalho. Por isso que o Ministério do Trabalho determinou, né, que fosse feita, então, uma avaliação de fatores de risco psicossocial, que a gente pode falar sobre como vai ser feita essa avaliação depois. Então, Fabrícia, é muito interessante essa sua pontuação, até mesmo para os empresários que estejam aqui nos assistindo, né, não ficarem receosos de conhecerem a NR1 e tomarem as providências que precisam ser tomadas. Eu mesma corri logo para poder conhecer esse trabalho que a sua empresa faz, porque eu achei muito interessante isso. E eu acho que essa NR01 veio também para resguardar as empresas. Sim, com certeza. Esse material aqui que eu tenho em mãos, que vocês construíram com a gente e com a nossa equipe, isso aqui é um material riquíssimo. É uma resposta do que a gente tem feito ali dentro da empresa. Sim. E o empresário, ele não pode querer colocar uma venda nos olhos e enxergar que se tem algo a ser modificado, se tem algo a ser implementado, que isso seja feito, né? Sim. Porque é a saúde mental de todos, como você disse. Nós, gestores, os funcionários, né, os nossos colaboradores. Então, assim, eu adorei essa NR01, eu super aprovei e eu acho que realmente esse trabalho precisa ser feito, tá? Recentemente, eu tomei conhecimento de uma situação em que a colaboradora de uma empresa, né, foi admitida e, como você bem disse, silenciou uma enfermidade voltada para a área mental. Né? Então, a empresa não sabia, a empresa não tinha conhecimento de absolutamente nada. E aí o tempo foi passando, né, o trabalho veio sendo executado e o empresário percebeu que tinha algo, a pessoa não evoluía, a pessoa numa lentidão profunda de trabalho e tudo mais. E em um certo momento o empresário sentou com o funcionário para aquela conversa do feedback. Porque tem que ter, né? O positivo e o negativo. Eu sou super aberta a isso. E eu acho que esse contato de feedback positivo e negativo é de ambas as partes. Sim. O funcionário também precisa dar esse feedback. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso é um crescimento imenso. Nessa conversa, a funcionária não falou absolutamente nada, mas dia seguinte já apresentou atestado médico de crise de ansiedade. E aí o empresário
Pois, gente, mas não estou entendendo. Tem pouco tempo de trabalho na empresa, 30 dias. Como que já tem atestado médico de crise de ansiedade? E aí veio me consultar e tudo mais. Bom, vamos aguardar, né? Enfim, final das contas, o que estava escondido veio à tona, tá? Ela já era uma pessoa com problemas, já tinha sido afastada pelo INSS por esses mesmos problemas, né? Por ansiedade e tudo mais, e tinha silenciado isso. Então foi o que você falou, né? As pessoas estão doentes e estão transitando nas empresas. Sim. Por isso que fica 1 dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas e está uma rotatividade imensa nas empresas, porque isso está geral, Fabrícia. Sim. Eu só escuto isso. Então, essa NR01, na minha opinião, ela veio para proteger os empresários também de situações como essas. Até porque as empresas elas estão tendo tanto gasto desse contrata, descontrata e rescisão, entende? Fica muito caro também para a empresa. Fica muito caro para a empresa, entendeu? É o uniforme que é feito, é o cartão alimentação que é feito, é o vale transporte, é o contador que você tem que pagar para fazer a admissão, a demissão. É um custo imenso mesmo que você falou. E essa conta, assim, para o empresário é pesado também demais. É pesado. Então não pode isso valer só nas costas do empresário. As pessoas precisam ser honestas, né, Fabrícia? Sim. As pessoas precisam ser honestas, verdadeiras, leais. E o empresário, ele também está adoecido. Ele também está no burnout. Burnout é uma gama de coisas, né? Irritabilidade, estafa mental, cansaço mental, oscilação no sono, né? Oscilação no apetite para menos ou para mais, cansaço extremo. E ele tem que manter ali, né, aquela régua de estar sempre bem, de estar segurando a onda. E ele talvez também gerenciando uma crise de ansiedade, sabe? E tá todo mundo ali naquele bolo, adoecendo e cada um, né, vendo como que vai lidar com isso. Então, o gestor ele também está numa crescente crise, ele também está numa pressão muito grande. Só que ele sofre pressão de todos os lados. Ele tem a pressão de ser um gestor, ele tem a pressão dos de baixo que estão fazendo pressão, ele tem pressão lateral, ele tem pressão do mercado. Dos clientes, do concorrente. Ele está numa pressão o tempo todo. E fora a vida particular dele, entendeu? Então, assim, todo mundo está nesse movimento. Por isso que eu aquela coisa de que a ANR veio para colocar um contra o outro, não, pelo contrário, ela veio para encurtar essa distância. O diálogo, levanta a mão, você não está bem? Peça ajuda. Até aqui eu não consigo ir, até aqui eu não consigo entregar. O que podemos fazer? Não é? E a empresa também ela vai rever algumas coisas. Porque, por exemplo, quando você está numa empresa menor, mais intimista, você consegue perceber quando não está bem, você consegue perceber quando algo não vai bem. Mas quando você está numa grande empresa, que tem vários setores, várias demandas, você não alcança tudo isso. Você não alcança. Por isso que a avaliação ela é feita setorizada, não é? Para você ter uma dimensão do que está acontecendo em cada setor. E você não tem como dar conta do que está acontecendo. Não é? Então, assim, a avaliação ela também te resguarda, porque ela é um diagnóstico de como está a empresa, ela é um documento do que a empresa está fazendo, por ter identificado ali um fator de risco, você tem ali, né, um histórico disso. E ali tem medidas de como ela está tratando isso. Como vai ser feito todo ano, a avaliação, o relatório, né, da avaliação de fator de risco, é um termômetro também para a empresa. Olha, ano passado deram esses fatores de risco, esse ano não deram. Olha, ano passado não deram nem esse estamos no caminho certo. Nós, mas em compensação, desse fator de risco ano passado, esse ano também. Vamos mudar a rota? O que nós temos que fazer? Né? E a empresa tem ali um diagnóstico na mão dela, que ela vai poder, então, fazer essa comparação de como estava, como nós estávamos antes da avaliação, como nós estamos depois. Porque antes da avaliação, o colaborador espera que a empresa resolva os problemas dele. E depois da avaliação, todos nós estamos envolvidos em resolver o que está acontecendo. Por que ao invés de eu prefiro ficar desempregado do que resolver um problema? Eu prefiro esperar adoecer para sair. E por que eu tenho que sair?
Ah, eu já criei laços aqui, conheço um monte de gente, trabalho aqui há tantos anos. Então, levanta a mão. Está acontecendo alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Não é? Não adianta você sair de um lugar. Nada muda se você não mudar. Eu costumo dizer isso, né? Nada muda se você não mudar. Se tem um problema aqui, você vai lá e tem outro problema lá. Mas você mesmo não mudou. Então, aonde você vai ter um problema. Eu li um livro, eu acho extremamente interessante. Eu já li um livro e que eu gosto muito do título dele, Quem Tem Que Mudar Sou Eu. Como que é difícil, né, a pessoa ter a sua avaliação, uma autocrítica, porque as pessoas, assim, né, a maioria das pessoas, assim, tem um egoísmo tão grande de se enxergar, né? Quem tem que mudar sou eu, como você falou, né? Então, assim, se quer, o que você está fazendo para alcançar? Né? E aí eu queria que você detalhasse um pouquinho para mim sobre a questão, assim, na prática, como que é feita a avaliação, como que você faz, né, através da Proced, você vai dentro da empresa, você entrevista os colaboradores, os funcionários, os gestores, como que funciona até chegar nesse trabalho aqui que está apostilado. Pois é, o Ministério do Trabalho, ele determinou que fosse usado alguns questionários. Ele até trouxe para o Brasil questionários que já são usados na Europa. Tem o COPSOC, que é usado em Copenhague, tem o ProArt, tem o HSE, né? São questionários que, por exemplo, eu digo que o trabalho surgiu na Europa, os problemas do trabalho surgiram lá, mas as soluções também vieram de lá. Só que a nossa realidade trabalhista é outra. Né? Então, o Ministério do Trabalho trouxe esses questionários, eles foram traduzidos, adequados à nossa realidade brasileira, e nós podemos usar esses questionários que são validados pelo Ministério do Trabalho. A empresa Proced, ou qualquer empresa que faça uma avaliação, você não vai criar um questionário e vai lá e aplica esse questionário. Tem já questionários direcionados que a gente pode usar. Eu posso, nesse questionário, até colocar mais pontos, né? Mas são questionários validados pelo Ministério do Trabalho. Nós usamos o HSE, que ele mede o dano e a probabilidade do dano. E o Ministério do Trabalho quis que fosse observado alguns fatores de risco dentro das empresas. Seja ela de pequeno, de médio, de grande porte, ela tem um CNPJ com funcionário, ela é uma empresa. Ela vai ter que fazer avaliação psicossocial. Qualquer empresa que tem CNPJ tem que fazer essa avaliação. Sim. Então, meus colegas aqui, advogados, né, que tem CNPJ na empresa de vocês, no escritório de advocacia, precisa, então, se resguardar e fazer essa avaliação sob pena de multa a partir de maio de 2026. Sim. Então, eu tenho no CNPJ, eu sou uma oficina mecânica, eu sou um escritório de contabilidade, eu sou uma loja de roupas. Você tem um CNPJ, você é uma empresa. Você tem funcionários, eles precisam passar pela avaliação de fator de risco psicossocial. E o Ministério do Trabalho que pontuou alguns fatores de risco que fossem observados. Assédio moral, assédio sexual, sobrecarga de trabalho, se há uma valorização e recompensa, se há um equilíbrio entre vida privada e vida no trabalho, se há um clima organizacional bom. Esses são os fatores que estarão dentro do questionário. São perguntas de fácil compreensão para que todos tenham compreensão do que está escrito ali. Eu tenho um funcionário que é iletrado, que não tem muito entendimento. Até ele vai entender o que está escrito ali. As respostas já estão ali, ele não precisa ficar respondendo, vou ter que responder um texto, não. Já tem ali as alternativas, sim, não, talvez, frequentemente, raramente. Ele vai clicando nessas alternativas e vai passando por todos esses blocos de perguntas. Bloco sobre assédio moral, sobre assédio sexual, sobre o clima organizacional, sobre como você executa o seu trabalho. E ele vai passando por esses blocos de perguntas até finalizar. Quando ele finalizar, ele envia e chega para nós as respostas e nós vamos fazer uma tabulação dessas respostas. Essa avaliação ela é anônima, porque ela não visa nenhum retalhamento. Falou mal da minha empresa vai fechar. Eu respondi o questionário, vou ser mandado embora. Estão me perseguindo. Não é nada disso. A NR1 ela não veio causar um problema, ela veio ajudar a resolver um problema. Né? E por isso que ela é anônima. Então eu não sei quem respondeu, eu sei o que foi respondido. Porque, como eu disse, há uma diferença entre avaliação psicossocial e avaliação de fatores de risco psicossocial. Então, o colaborador não está ali enquanto um paciente, ele não está sendo avaliado. O que está sendo avaliado é o ambiente de trabalho onde ele está inserido. Por isso que não será ele o avaliado, sim as respostas dele que serão avaliadas. Olha, essas respostas aqui, a percentagem dessas respostas para esse fator de risco, clima organizacional, deu verde, deu tudo ok. As respostas, a percentagem de resposta para esse fator de risco aqui,
Sobrecarga de trabalho, deu no amarelo, um ponto de atenção. Aí a percentagem de resposta para esse fator de risco aqui, deu no vermelho. É um risco que está ali iminente, temos que começar o tratamento por ele. Então, quando chega para nós as respostas, né, vai chegando as respostas, porque nós primeiro temos que cadastrar a empresa na plataforma, qual o grau de risco, qual o representante legal, quantos funcionários, quais setores, quais cargos, porque a avaliação ela é feita setorizada. Porque cada setor tem um gestor, tem uma demanda, tem uma necessidade, né? Então não dá resultados iguais. Porque são pessoas que compreendem diferente, recebem diferente, cada um vai responder à sua maneira e a empresa vai ter um diagnóstico de como está cada setor e de qual fator de risco deu em cada setor. Então a empresa ela vai receber um documento, que é o relatório da avaliação de fator de risco psicossocial. Está aqui todas as respostas, está aqui a percentagem de resposta que deu para cada fator de risco, e está aqui cada fator de risco que deu em cada setor. E junto um plano de ação. Olha, está aqui uma sugestão de plano de ação para você tratar os fatores de risco que deram no amarelo, para que ele não venha crescer, porque você vai fazer a próxima no ano que vem. Então, para que ele não venha crescer. Olha, está aqui um plano de ação dos fatores de risco que deram no vermelho, para ele diminuir. Então, mesmo os fatores de riscos que não ficou identificado que tem esse fator de risco, porque ele não está numa escala de vermelho, numa escala de perigo, mas é um ponto de atenção. Então, nós vamos trabalhar em cima desse fator de risco para ele diminuir e não para ele crescer. E esse que deu no vermelho, nós temos um plano de ação que nós estamos tratando esse fator de risco para ele descer, para ele diminuir. Então, assim, a gente faz a análise, né, dentro da plataforma e oferecemos esse plano de ação. Muito bom. E aí, esse trabalho aqui, então, feito, né, essa avaliação concluída, vai para o Ministério do Trabalho. E você tem o documento em mãos. E tem o documento, né, em mãos também. Caso venha um auditor aqui em loco, deixa eu ver sua documentação, cadê seu PGR? Tá aqui. Cadê a avaliação de fator de risco? Tá aqui, deixa eu ver. O que foi feito, qual o fator de risco que deu e o que está sendo feito. Ok, é isso que o Ministério do Trabalho quer. Olha, a empresa está se cuidando. Sim. Foi identificado um fator de risco e ela está gerenciando esse fator de risco. Está trabalhando em prol da diminuição desse fator de risco. Uhum. Né? Agora, uma pergunta, pode ser boba, mas eu, sinceramente, eu não sei como que será assim. O fiscal pode bater na porta da empresa ou a empresa poderá receber uma notificação? As duas coisas. Ele pode chegar na empresa, pode puxar os dados no sistema, que as informações são todas cruzadas, né? Mas a empresa, antes de qualquer multa, ela vai ser notificada. Sim. Por que você não fez? A sociedade se desfez, essa empresa, né, não existe mais, ou então ela vai ter que se explicar. Sim. Né? Então ela vai ter também esse momento de réplica, né? Mas ela vai receber a notificação, ela pode ser notificada, ele pode ir em loco fazer essa auditoria. Sim. Né? Bacana, muito bom, Fabrícia. Foi assim, muito rico receber você aqui no nosso canal com essas informações tão maravilhosas, né? Que possam todos, então, divulgar esse episódio, que principalmente para os empresários, como a Fabrícia disse, qualquer empresa que tem CNPJ e tem funcionário vai precisar fazer esse trabalho. A gente quer agradecer imensamente a sua participação, o seu tempo destinado aqui para essas informações e divulgar mais uma vez o Instagram da empresa, que é a Fabrícia Gilberti, que é psicóloga, atua, né, com segurança e medicina do trabalho, saúde ambiental, que o Instagram é o PROSED, é PROSED, Saúde, Segurança, Meio Ambiente. Muito obrigada, Fabrícia. Nós continuamos juntas aí no nosso trabalho, sempre para melhoria, com certeza. E estamos aqui à disposição. O canal está aberto. Quando quiser, pode voltar. Tiver mais novidades, estamos aqui te recebendo. Juliana, eu que agradeço. Agradeço mesmo esse convite. Nos colocamos à disposição, tá? Eu até quero acrescentar aqui, fazer um adendo aqui, né? Em relação ao plano de ação, por exemplo, a empresa ela tem a liberdade de transitar nesse plano de ação, porque ele é uma sugestão, né? A empresa pode ver qual melhor sugestão se adequa a ela. Isso aqui
tem a ver com a nossa realidade, isso aqui não, isso aqui parece muito com uma coisa que a gente já estava discutindo, isso aqui a gente já desenvolve, vamos colocar em prática isso? Colocamos e agora queremos mudar. São várias sugestões que a empresa pode transitar ali. Então, a empresa ela pode colocar em ação esse plano de ação. Não, eu quero que a Proced venha ajudar a implantar o plano de ação aqui e construir aqui esse plano de ação para a gente ir desenvolvendo juntos. Podemos também juntos fazer, que é outra etapa da proposta. Mas, ao final desse relatório, a empresa ela está apta a colocar em prática esse plano de ação e tem essa liberdade. Às vezes a empresa fala, eu preciso tratar de um ponto em especial, estou tendo um problema aqui com insubordinação, estou tendo um problema aqui, eu estou tendo muitas empresas, às vezes, estou tendo problemas com pessoas que estão pegando empréstimos, estão pegando financiamentos, e a empresa pode, olha, eu estou com um problema nessa área, eu quero uma palestra, eu quero um treinamento, eu quero alguma coisa para minha liderança, que a empresa, nós estamos aqui, nós oferecemos esse treinamento, nós oferecemos essas palestras, o que a empresa precisar para dar continuidade, a gente está aqui nessa parceria exatamente para isso, para a gente construir esse caminho de sucesso. Muito bom. Eu quero te agradecer por esse convite, fiquei muito honrada, ganhei até uma caneca maravilhosa, e eu tenho coleção de caneca, vou levar com muito carinho. E eu quero te agradecer pelo convite, foi uma honra estar aqui com você, nesse podcast maravilhoso. Que bom, fico feliz, a gente que agradece imensamente, Fabrícia. Muito obrigada. Sucesso, viu? Muito obrigada. Para você também, Juliana, obrigada. Obrigada.